A palavra de Deus fala que nós fomos eleitos para sermos sacerdotes de Cristo. E o sacerdote tem funções, e uma das funções do sacerdote é oferecer sacrifícios a Deus. Tanto os sacerdotes do Antigo Testamento como os sacerdotes que nós somos têm esse objetivo. Está começando mais um devocional da playlist Cristianismo na Prática, e hoje nós vamos estudar quais são os sacrifícios que Deus espera dos filhos dele. Nós vamos entender como eram os sacrifícios no passado e como Deus quer que eles sejam hoje em dia. O versículo-chave do nosso estudo está em 1 Pedro 2,5 e está escrito assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que nós fomos eleitos para sermos sacerdotes de Cristo no reino de Deus. E o sacerdote tem funções, e uma das funções do sacerdote é oferecer sacrifícios a Deus. Tanto os sacerdotes do Antigo Testamento como os sacerdotes que nós somos têm esse objetivo. Mas quais são os sacrifícios que Deus quer que a gente ofereça a Ele como sacerdotes do reino dele? A palavra de Deus fala aqui que são sacrifícios espirituais. Então não são sacrifícios materiais, não são sacrifícios físicos. Vamos entender a diferença olhando um pouquinho para o passado. Lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então, antigamente, as pessoas matavam animais e davam para Deus em sacrifício. Matavam carneiros, pombas e também faziam sacrifícios de cereais para que Deus perdoasse os pecados delas, para que elas fossem purificadas espiritualmente. E aqui o profeta Samuel está falando que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, esse sacrifício que era dado a Deus, ele aceitava, mas existe algo melhor do que esse sacrifício. E essa mudança de mentalidade acontece com Cristo, com a chegada de Cristo. Mas antes de Cristo chegar, a Bíblia já dava sinais de qual era a vontade de Deus, por meio do profeta Oséias e também por meio do rei Davi. E lá em Oséias 6,6 está escrito: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Então Deus prefere que a gente o conheça e saiba a vontade dele, cumpra a vontade dele, do que sacrifique alguma coisa a ele. E lá em Mateus 9,13, esse versículo que está escrito em Oséias é citado. E daí ele fala assim: vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus Cristo citou o que o profeta Oséias falou no Antigo Testamento, reforçando que a vinda dele, a chegada dele, a misericórdia de Deus era um plano de Deus desde o início. Não foi algo que mudou quando Cristo veio, mas era um plano que foi sendo colocado em prática e foi se estruturando ao longo de muitos anos. E a partir de Cristo, essa ideia de sacrifício foi transformada e foi compreendida pelos cristãos. Em Marcos 12:33 está escrito: amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Mas como eu vou amar a Deus? Como eu vou amar ao meu próximo? A Bíblia também responde isso. Em Hebreus 13, 15 e 16 está escrito: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Louvar a Deus continuamente é amá-lo, e fazer o bem é amar ao próximo. Então, Hebreus 13, versículo 15 e 16 está explicando Mateus
12, versículo 33. A palavra fala que louvar a Deus continuamente é um sacrifício de louvor, e Deus recebe o nosso louvor como um sacrifício. Fazer o bem para o nosso irmão, ajudar o nosso irmão é um sacrifício também que Deus recebe. Então agora, em vez de matar animais, em vez de queimar cereais, a gente louva a Deus e ajuda os nossos irmãos. Em Filipenses 4,18 está escrito: recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês me enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo recebeu doações e ele está falando que essas doações são um sacrifício agradável e aceitável a Deus. Então quando você ajuda o seu irmão, você está sacrificando. Por quê? Se você dá comida em um sacrifício material, se você queima alimento em um sacrifício material, não tem utilidade para Deus, esse alimento foi queimado. Deus não precisa comer, mas o teu irmão precisa comer. Você deve doar, dar esse sacrifício para o seu irmão, não para ser queimado. Em Romanos 12, versículo 1 e 2 está escrito: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O sacrifício que Deus quer aqui é nós. Nós somos o sacrifício vivo. Nós nos apresentamos a Deus como sacrifício a Ele. Mas como que eu vou ser sacrifício a Deus? Eu vou ser sacrifício a Deus quando eu santifico a minha vida a Ele. Quando eu obedeço, quando eu me submeto à palavra e quando eu me deixo ser transformada pela vontade de Deus. Então, toda vez que eu recebo a presença de Deus, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu aprendo, que eu mudo, e que eu transformo a minha forma de agir no mundo e até mesmo de pensar, eu estou me sacrificando a Deus. Em Salmo 51:17 está escrito: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, mais uma vez aqui, o sacrifício somos nós. O sacrifício é estar aberto para receber de Deus e ser moldado segundo a vontade dele. Um espírito quebrantado é um espírito que se humilha para Deus. Um coração quebrantado é um coração que aceita ser transformado por Deus. Em Salmo 50, versículo 13 ao 15, está escrito: acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. Eu o livrarei e você me honrará. Então, mais uma vez, Deus está falando: eu não como a carne que vocês queimam lá no altar. Esse sacrifício não é um sacrifício que tem valor para mim. O que importa para mim é a tua gratidão. Se você me prometeu alguma coisa, você deve cumprir. E você deve confiar em mim para clamar a mim, para pedir socorro para mim quando algum problema acontecer. Então, no final das contas, o sacrifício que Deus quer é que nós sejamos fiéis a Ele. Em Provérbios 21:27 está escrito: o sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quanto oferecido com más intenções. Então, Deus não aceita sacrifícios de todo mundo. Ele aceita sacrifícios das pessoas que são seus filhos e das pessoas que têm boas intenções. Um exemplo disso é o sacrifício de Caim, que Deus não recebeu. Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu o de Caim. E muitas vezes as pessoas tentam sacrificar coisas a Deus, mas Deus não está recebendo esse sacrifício, porque a intenção da pessoa em oferecer esse sacrifício é uma intenção egoísta ou ruim de outra forma. Por exemplo, se eu doar um valor financeiro para o meu irmão, pensando que eu quero ajudá-lo, que ele está precisando e eu quero cooperar para que ele se sinta melhor e para que ele viva melhor, é uma boa intenção. Mas se eu doar esse dinheiro para o meu irmão esperando receber alguma coisa em troca, então é uma má intenção, porque eu estou doando, mas com uma intenção egoísta. Então esse sacrifício Deus não recebe. Ele só recebe quando a nossa intenção também é boa. Então,
Deus quer sacrifícios que sejam espirituais, Ele não quer mais aqueles sacrifícios que são materiais. A gente oferece sacrifícios a Deus quando a gente ama a Deus, louvando Ele continuamente, quando a gente ama o próximo, fazendo o bem ao nosso irmão, e quando a gente tem uma vida santificada e se deixa ser moldado por Ele. Quando nós somos fiéis a Deus. Esse é o sacrifício que Deus espera dos cristãos hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Compartilhe o vídeo com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo ou que gostaria de aprender mais sobre esse conteúdo. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu para acompanhar mais e mais estudos bíblicos. E a gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.